Portilaias não só tinha o título de pérola do continente das Granadas, mas também abrigava tantas raças diferentes que até mesmo Leilin ficou sobrecarregado. Isso não era tudo, os dois lados da rua movimentada estavam cheios de várias lojas, vendendo qualquer coisa, desde a armadura de menor qualidade e equipamentos de proteção até equipamentos de alta qualidade, como pergaminhos de vedação de alta qualidade e outras coisas. Tudo que se poderia precisar estava presente nessas lojas. Com base no entendimento de Leilin, os seres do purgatório mundial eram de raças variadas, cada um confiando em seus corpos físicos e habilidades inatas específicas para a batalha. Não havia necessidade de eles se treinarem, suas linhagens aumentariam sua força com a simples passagem do tempo até que atingissem o pico. De todos os sistemas, apenas 2 foram usados em todo o mundo: ofertas de sacrifícios e espíritos de animais. Essas ofertas significavam sacrificar algo ou alguém a um certo dignitário. Depois de obter sua benção, um habitante teria seu poder aumentado de alguma forma, seja um impulso puro para suas forças ou novas habilidades misteriosas. O caminho das ofertas era mais como uma troca nos olhos de Leilin. Os nativos ofereciam itens que eram valiosos para o seu dignitário escolhido e, por sua vez, esses dignitários ajudavam os nativos a aumentar sua força. Tais métodos eram muito semelhantes aos deuses no mundo dos deuses, embora ainda fossem um pouco diferentes. Desde que ele não tinha mergulhado profundamente no assunto, ele não podia ter certeza do que exatamente era a diferença. Talvez tivesse a ver com a devoção que esses seres mantinham por seus dignitários escolhidos, mas eles não pediam aos seres para trazer oferendas todos os dias ou em intervalos fixos. Havia até mesmo alguns que podiam contar com seu apoio, embora não tivessem oferecido nada na época, embora houvesse a necessidade de oferecer algo de extraordinário valor ao dignitário antes disso. Esta foi uma diferença distinta dos deuses do mundo dos deuses. Parece que até mesmo os sistemas de poder do mundo dos deuses foram assimilados durante os tempos antigos, e aqueles que ocuparam a sexta sobrescrito posição no mundo do purgatório fizeram algumas mudanças neles. Leilin tocou o queixo. Neste enorme universo, o mago e o mundo dos deuses eram como 2 extremos. Eles eram os maiores em tamanho e mantinham os seres mais poderosos. Esses 2 mundos tinham informações reais sobre as existências até o nível 8 em poder. As entidades primordiais deduziram que somente quando um dos 2 conseguiu aprender os recursos do outro e obter suas leis, sistemas de poder e seu conhecimento de que eles poderiam avançar para a eternidade, para classificar 9. Foi isso que desencadeou a antiga Guerra do Mago. Tendo já avançado para o pico da classificação 8, não havia mais nada que atraísse a atenção dos magos na miríade de outros mundos. Apenas a orientação e o entendimento necessários para alcançar o posto 9 despertariam seu desejo de lutar por ele, não importando quão pequena fosse a chance. É claro que, como esses 2 mundos tinham poder igual, o resultado foi que ambos os lados estavam severamente aleijados. A força coletiva do mundo dos magos deteriorou-se muito e o mundo dos deuses foi tão longe a ponto de se selar completamente. Não foram apenas esses 2 mundos que estiveram envolvidos na guerra, incontáveis mundos menores e mais fracos também sofreram danos colaterais. Seus sistemas únicos de força e avanço vazaram e, através de uma experiência de batalha real, os sistemas foram aperfeiçoados para se tornarem mais acessíveis. O caminho das ofertas era algo que Leilin acreditava ser uma evolução do sistema de fé que os deuses usavam. Eles removeram as restrições entre os deuses e seus seguidores e o transformaram em um sistema de troca equivalente. Foi só depois dessas mudanças que se encaixou nas circunstâncias do purgatório mundial. Afinal, nem todas as leis do mundo eram adequadas para a disseminação da religião. Quanto ao segundo método comum, o caminho dos espíritos das bestas, Leilin já havia escutado algumas explicações sobre isso com Guy Gardoli. Como o mundo do purgatório era o lar de várias raças,
com numerosas feras ferozes e entidades de alta energia que o ocupavam. Alguns seres intelectuais inventaram o conceito de caçar essas bestas ferozes e extrair suas almas. Depois de fazer isso, eles seriam selados no corpo do usuário, convocados durante as batalhas usando certas técnicas. Uma vez que as bestas seladas diferiam em força, criavam fileiras diferentes para esses mestres dos espíritos das feras. Além disso, quando a magia do espírito das bestas chegava a um nível mais alto, os mestres dos espíritos das feras correspondentes seriam capazes de selar ainda mais espíritos. Lendas antigas até falavam um mestre espiritual de feras que havia alcançado um reino sem precedentes. Ele havia selado inúmeros espíritos animais no nível da estrela da manhã por todo o corpo, e tinha poder suficiente para destruir todo um continente. A energia dos espíritos selados poderia até ajudar no cultivo de um mestre espiritual, permitindo-lhes alcançar um nível mais alto mais rapidamente. Ofertas e espíritos animais são os principais sistemas de energia no purgatório mundial, resmungou Leilin, examinando as lojas com material relacionado. Esses dois sistemas de força poderiam ser considerados os principais caminhos para o poder das raças sencientes no mundo do purgatório. Olhando para o quão vasto o mundo era, não seria estranho descobrir que as corridas de galho menores tinham seus próprios sistemas. Leilin nem se surpreenderia se houvesse heranças mágicas aqui. Com um longo período de coleta de dados e acrescentando o atual processo de pensamento da velocidade da luz do próprio cérebro de Leilin, ele aprendeu muito das línguas comuns no mundo do purgatório com a ajuda do Ayahuasca. No mínimo, conversas diárias já não eram problema. Aqui está, ele pensou pouco depois de mirar em uma loja que parecia um enorme molusco aberto. Ele então entrou. Ele podia sentir uma aura poderosa que permeia a loja e, dada a sua localização e as atitudes que os pedestres tinham em relação a ele, ele achava que essa loja teria algo digno de sua atenção. Bem-vindo à minha loja, reverenciada Alabaster de Vilsnak, descendente da cobra dignitária. Uma voz soou na cabeça de Leilin no momento em que ele entrou na loja. Surpreendeu, embora ele ainda estivesse usando a linhagem de Alabaster de Vilsnak para se esconder. Era muito raro alguém ter a habilidade de perceber aquela camada de ocultação. O dono da loja claramente o levou para um membro da família Alabaster de Vilsnak, e soou bastante humilde. Afinal, a Alabaster de Vilsnak cresceu para se classificar 5 no vencimento. Além de serem descendentes de um dignitário, tinham um status muito alto. Onde você está? Leilin examinou o interior do molusco, que era apenas um espaço branco com luzes multicoloridas flutuando no ar. A informação apareceu na mente de Leilin. Isso não era força espiritual, mas um tipo ainda mais misterioso de comunicação, BIP. Ondulações da força da alma detectadas chegando. Negar ou aceitar, neste momento, o I.O. prompt do chip foi transmitido. Agora, Leilin havia encontrado uma forma de vida que poderia usar a força da alma diretamente. Diga seu nome. Os lábios de Leilin não se moveram, mas a misteriosa força da alma foi enviada. Havia até um brilho caótico nos olhos de Leilin, o que permitiu que ele descobrisse imediatamente o núcleo de energia localizado no meio do espaço branco. Um feixe verde de luz estava escondido dentro das camadas do vazio, com incontáveis fios de força de alma verde que o ligavam à sala. O cliente conseguiu encontrar meu núcleo nesse momento. As informações transmitidas do núcleo continham um sinal de alarme. Além disso, essa energia é a força da alma. Ficou claramente chocado com a capacidade de Leilin de usar a força da alma e ficou extremamente com medo. Esta é a primeira vez que vi alguém fazer algo tão estúpido quanto deixar os outros entrarem em seu próprio corpo. Leilin colocou as mãos atrás das costas e começou a procurar os itens da loja, ocasionalmente usando a força da alma para se comunicar com ela. Você não sabe que uma vez que alguém que pode usar a força da alma descobre seu núcleo da alma, eles podem destruí-lo em um instante uma vez que as palavras saíram de sua boca.
Lei sentiu o lugar todo estremecer, especialmente o núcleo. Foi então que uma alma trêmula apareceu. Lord Alabaster de Vilsnack, por favor, me perdoe. Uma pequena pessoa branca saiu do núcleo e se humilhou aos pés de Leilin. Não se preocupe, eu sou apenas um cliente comum. Leilin não pôde deixar de consolar este ser depois de vê-lo à beira de desmaiar. Cliente comum? Os clientes comuns podem usar a força da alma. Eles possuem uma aura de poder tão terrível. Os pensamentos da pequena pessoa eram amargos, mas só podiam seguir atrás de Leilin com cuidado. Embora seus métodos possam assustar outras raças que não conhecem o sistema de força da alma, isso ainda é arriscado demais, Leilin disse enquanto pegava um feixe azul de luz. Um grunhido estridente foi transmitido do feixe de luz. Através da tela azul, Leilin viu vagamente um pequeno e delicioso peixe do mar. Sua boca era como uma ponta afiada que brilhava com um pouco de brilho. Esta é a truta Golden Pike. Este espírito de besta é muito adequado para iniciantes que procuram se tornar mestres de espírito de besta. Vendo Leilin aparentemente descansou no espírito da besta, a pequena pessoa imediatamente foi ao lado dele e começou a introduzir o peixe com uma expressão aduladora no rosto. Se o meu senhor gosta, eu posso. De repente, o pensamento de que atrair uma pessoa que poderia assumir o controle de sua vida e morte tinha a pequena pessoa apreensiva e com medo. Talvez até mesmo se Leilin quisesse levar tudo em sua loja de graça, seria forçado a concordar. Não? Obrigado. Esse tipo de coisa é inútil para mim. Leilin balançou os braços. Você tem alguma coisa com uma introdução geral ao pá de ofertas e feitiços de espírito de besta? Quanto mais detalhado, melhor. Sim, eu sei. A pequena pessoa sorriu e acenou com os braços. 2 tremendos feixes vermelhos de luz voaram. Os raios se dissiparam e revelaram uma corneta de chifre de vaca e uma concha rosa. Leilin pegou o chifre de corneta e imediatamente recebeu um aviso do Ayahuasca, descoberta da interface de dados da força espiritual. Aceitar ou negar, evidentemente, os 2 itens eram como esferas de cristal no Magus World, atuando como um meio para armazenar informações.